com vocês a respeito do avivamento. Muito de nós já pensa assim: avivamento, vai rodopiar gente na igreja, vai isso, vai aquele outro, e vai acontecer. Mas a gente esquece de princípios, queridos, que precisamos para poder que realmente aconteça um avivamento. Eu queria ler com vocês em Atos 2, do 1 ao 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre a cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Queridos, o Pentecostes ele era o dia da festa da colheita. Amém? Ele era uma data especial comemorada pelo povo para agradecer a Deus pelo fruto da terra. E acontecia 50 dias depois da Páscoa, o Pentecostes. E foi nesse dia que a igreja nasceu, queridos, revestida do poder do Espírito Santo. E Deus mostrou o seu plano redentor na Páscoa e o estabelecimento da sua igreja durante a celebração da festa da colheita, como símbolo dos frutos alcançados. E hoje nós vamos refletir em 3 coisas que aconteceram ali, aonde muitas vezes a gente não dá muita importância para isso, né? Ali, queridos, se nós pegar da festa da colheita ali, que foi o Pentecostes, eles estavam ali em cerca de 120 pessoas, dentro de uma casa, trancado e com medo, né? E aí, de repente, queridos, começou a soprar sobre eles, sobre esses 120 discípulos, começou a soprar sobre eles um vento, que fala no versículo 2, que sopra o vento sobre os 120 que ali estavam. E enquanto havia uma grande parte na festa da cidade, eles estavam reunidos com portas fechadas e janelas fechadas, assim como nós estamos. Como nós estamos aqui agora? Reunidos, com portas fechadas e janelas fechadas. E aí, e os mesmos trancados ali, queridos, e o vento entrou ali soprando um som forte, enchendo a casa. Sabe quando vem o vento forte dentro da igreja e sopra, e nós achamos que é normal? Não é normal. É o Espírito Santo, queridos, querendo que nós tomamos posse do tempo de Pentecostes. E nós ficamos achando assim meio friozinho aqui, né? Que vento é esse? Tá tudo fechado e de repente chacoalha alguma coisa. Que vento é esse? O vento é invisível, mas pode ser sentido. Assim também é a fé, que não vemos, mas sentimos. O vento não é invisível? Ele é invisível. Só que nós podemos sentir, queridos. Quem aqui sente o poder de Deus na sua vida? E por que eu não me agarro nessas coisas lá de trás do Pentecostes, onde a igreja foi estabelecida? Outra coisa, queridos, eles estavam em quantos? 120. Quantos membros a Shalom é hoje? Já passamos dos 120. E mesmo assim, às vezes nós duvidamos do avivamento no nosso meio. Eu vi uma imagem, queridos, que
Mostrei até para Su. Aquilo me chamou muita atenção. Que nessa imagem era como um vento que trazia um fogo assim. E ali tinha várias pessoas. E aquela tochinha de fogo na cabeça de cada um. Parecia um monte de vela acesa. Assim. Mas aquilo eram as pessoas recebendo do poder do Espírito Santo. Recebendo do poder que Deus tinha para elas naquele momento. Mas ao invés de eu sentir o vento, queridos, muitas vezes eu prefiro sentir uma raiva do irmão do lado. Muitas vezes eu prefiro sentir uma amargura do irmão do lado. E eu não consigo sentir o vento, por quê? Porque talvez a minha porta e a minha janela estejam abertas. E daí você vai achar que é normal o vento passar por portas e janelas abertas. Aonde quando nós trancamos a porta e a janela e o vento continua soprando. E nós não achamos normal. Olha o que Hebreus 11:1 nos fala. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos. E a certeza das coisas que não. E esse vento, queridos, ele nos lembra a vida. Quando Deus formou o homem no pó da terra, o que ele fez? Ele soprou na narina dele, não soprou? E o que mais? Viva. Quando o vento de Pentecostes passou, na festa do Pentecostes passou ali, o que ele fez? Viva. O vento, queridos, ele significa vida. Se não tem ele, como que nós viveríamos? Da mesma forma, também Ezequiel profetizou sobre os ossos secos. E o vento, o Espírito lhes fez reviver. Sopra ali o vento do Espírito Santo e aqueles ossos secos começam a se tornar em vida. Começa a juntar carne. E as coisas começam a se caminhar. Olha o que nos diz ali, em Ezequiel 37:9. A seguir ele me disse: profetize aos espíritos, profetize, filho do homem, e diga que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre vocês mortos para que vivam. Deixa eu falar de novo. Que sopre em vocês para que vivam. E talvez o Espírito Santo tenha soprado dentro de nós. E mesmo assim eu começo a declarar a morte sobre a minha vida. Talvez o Espírito Santo ele tenha soprado, querendo que nós ficamos avivados. E o que eu tenho feito? Eu tenho falado palavras para mim andar para trás. Eu tenho feito coisas para mim andar para trás. Aonde a ordem é o quê? Vivam. Sopra o vento e vivam. E talvez nós temos dado passos para trás com isso. E aí quando a gente pergunta, quem quer viver um avivamento? Todo mundo, eu. E aí quando eu pergunto, quando o vento tem soprando sobre a tua vida, o que nós temos feito para viver esse avivamento? Porque é fácil a hora que perguntar sobre um avivamento eu erguer minha mão. Claro que queremos, com certeza. Mas se eu não consigo dominar o meu eu, para eu viver um avivamento pessoal,
Você acha que eu vou conseguir viver o coletivo? E o vento, queridos, ele nos traz mudança. Jesus disse que o Espírito nos guia com um vento que não sabemos de onde vem nem para onde vai. O sopro do Espírito Santo conduz e muda as coisas. Queridos, tua vida tem mudado? A minha de ponta cabeça, queridos. De ponta cabeça. Às vezes eu reluto. Não adianta eu falar para vocês assim, sou eu que o perfeito. Tem luta, tem renúncia. Por quê? Porque o vento ele traz mudança. O vento ele traz mudança sobre as nossas vidas. E sabe quando Deus mexe justamente naquilo? Essa xícara aqui eu vou deixar aqui, porque é aqui que eu gosto dela. Mas Deus vem e fala, eu quero ela aqui. E você faz o quê? O Senhor não gosta de mim, eu nem sei o que eu estou fazendo mais na igreja. Tá louco? Porque as coisas não são assim. Tá louco? Eu gosto assim, agora vai ter que ser assim. Por que isso? Porque o avivamento dentro de nós, ele quer mudança. E é mudança, queridos. Não é só um jeitinho ali. Quando o Pentecostes vem, o Espírito Santo traz vida e modifica tudo livremente com o seu vento. Às vezes as coisas estão pesadas, mas o vento conduz de uma forma mansa e poderosa. Sabe quando as coisas começam a pesar? Que você fala assim, cara, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando mais. E quando você vê assim, foi passando, daqui a pouco você fala, passei e não morri. É porque o vento ele vem manso e poderoso sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é manso e poderoso sobre as nossas vidas. Queridos, eu estava ali atrás, na hora do louvor, que eu chamei o pastor Thiago e falei assim para ele, cara, eu nunca eu me senti assim. Nunca. Queridos, eu estava numa moleza, eu suava, camisa molhada ali de suar, naquela moleza. Eu falei, cara, isso tem alguma coisa aí. Eu falei, ora aqui por mim. Pedi para ele, ora por mim aqui. E começamos a orar ali atrás, queridos. E aí eu pude ver isso. Eu pude ver quão manso e poderoso ele foi. Não vou falar para você assim, foi aqui, num instante. Não. Mas quando eu vim caminhando de lá para cá, eu cheguei aqui, cheguei melhor. Quando eu subi aqui, o Espírito Santo já ministrou meu coração. Ele é manso. E ele é poderoso. E o segundo ponto, queridos, nos dias do Pentecostes também há fogo. Os discípulos estavam reunidos, obedecendo a ordem de Jesus. Estavam todo mundo ali reunido, obedecendo a ordem de Jesus. E olha o que nos fala ali em Lucas 24, 49. Eu enviei a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E enquanto oravam, apareceram línguas de fogo, que eram labaredas sobre cada um dos presentes. Aquela imagem que eu falei para vocês, que eu vi. Era labareda de fogo em cada um dos presentes. Só aquele ali, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Isso aqui é forte, queridos.
Você tem permanecido? Ou quando alguma coisa acontece, você quer ir lá festejar com a galera da colheita, em vez de você ficar com os 120 na cidade até ser revestido pelo poder do alto? Porque é fácil eu falar assim, ó, eu vou ficar aqui. E quando a coisa começa a apertar e começa a bater, eu espano. E eu saio fora. Tinha medo ali ou não? Nos 120? Alguém arredou o pé? Por quê? Porque eles cumpriram a promessa. Eles estavam ali porque existia uma promessa. Até vocês serem revestidos do poder do alto. E muitas vezes eu não quero nem saber do poder do alto. Se eu puder fazer na força do meu braço, eu vou fazer. Se não der certo na força do meu braço, eu estou pulando fora. Qual é o avivamento que nós queremos viver? Qual é o Pentecostes? Qual que é o simbolismo disso sobre a minha vida? Se a hora que aperta eu espano. Nós precisamos ser revestidos com o poder do alto, queridos. Não importa o que aconteça na minha e na tua vida. Nós precisamos permanecer para poder ser revestido com o poder do alto. Às vezes aperta lá um pouquinho, pronto. Não quero mais saber de nada, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber desse Deus aí, e pronto. O fogo sempre foi símbolo da presença de Deus. Deus é o fogo consumidor. As línguas de fogo comprovam que o próprio Deus estava presente ali, na mesma forma que se manifestou a sarça ardente para Moisés. O fogo era a comprovação, queridos, que Deus estava presente naquele lugar. Quantas vezes você tem queimado? Quantas vezes nós temos comprovado que Deus está no lugar? Sabe como, queridos? O que aconteceu hoje aqui. Pessoas aqui dentro foram curadas com um abraço, queridos. E para mim era evidente que o fogo estava aqui dentro. Que a presença do Senhor estava manifesta aqui dentro. E ainda está. E às vezes nós se deixamos levar. E não prestamos atenção no que Deus quer que nós preste atenção. Ah, é uma luz que piscou, um microfone que pifou, um violão que não tocou, uma voz que entrou errado. Ah, o pastor que está rouco. E acaba que eu não me ligo que o fogo do Senhor é presente no nosso meio. E acaba que eu não me ligo que o Espírito Santo passeia no nosso meio. Ele fala conosco. Mas sabe o que acontece, queridos? É porque olhar a roupa do irmão, o tênis do irmão é mais fácil. Olhar a cor da parede, olhar a luz, olhar o violão ou o erro do outro é mais fácil. Porque às vezes a gente tem medo. Ah, se Deus me pega aqui e eu saio rodopiando aqui no meio da turma e saio falando em línguas e saio... E daí? Qual é o problema? Ah, vão falar mal de mim, vão falar de mim. Se falar mal de você, querido, sabe o que você faz? Ora para aquele também. Que o Espírito Santo também pegue ele, que ele saia rodopiando, que ele saia...
ora para isso. Daí outro irmão vai falar mal daquele, e daí vamos todo mundo orar junto então, para que aconteça de uma vez. Mas enquanto nós ficar resistindo, não acontece. Enquanto eu vim para o culto pensando que eu vou encontrar fulano, ciclano e beltrano, cuidado, que talvez o Espírito Santo nem fale com você. Porque eu já venho com o coração peludo de casa. E aí nós achamos que, vindo com o coração peludo de casa, chegamos aqui, vou lá encontrar o pastor vai me dar uma palavra e eu limpei meu coração. Você está aqui, irmão, para você prestar o teu culto a Deus. E não é só no domingo. Você está aqui para prestar o teu culto a Deus da tua semana inteira. Você vem aqui, ó. Você chega aqui, ó, e você bate o extrato assim para Deus. Tá aqui, ó, essa foi minha semana. Ah, mas eu tô indo no culto lá, Paulo, eu não tô vendo o fogo lá, eu não tô vendo nada lá, eu não tô. Sabe por quê? Deixa eu dar uma olhada no teu extrato da semana. Como que foi a tua semana com Deus? É o reflexo do teu culto de domingo. E o fogo, queridos, ele representa a luz que ilumina o caminho e dissipa as trevas, fazendo cada um como luz do mundo, como diz Mateus. Fala em Mateus. Também é calor. O fogo queima e purifica o interior do coração, como João Batista profetizou em Lucas 3:16. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso que eu, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Ei, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque nós precisamos iluminar o mundo. Como Isaías foi purificado como uma brasa de fogo, assim o Espírito quer nos limpar também. Sabe, tudo aquilo que tem preso dentro de nós, aquilo que tem enraizado dentro de nós. Queridos, e vou ser sincero assim para vocês, a minha oração vai ser assim, ó, que venha tudo à tona e queime tudo. Que venha à tona e queime tudo. Que o que tiver mais enraizado, é aquilo que tem que queimar. É aquilo que Jesus vem e batiza com o Espírito e batiza com fogo. Para nós podermos sermos limpos, libertos. E você andar sempre com uma chama acesa na tua cabeça. Para onde você passar, as pessoas vão dizer assim, ó, aquele cara ali, a hora que ele ora, as pessoas são curadas. Queridos, no meio nosso, da nossa convivência, quais são as pessoas hoje que oram por maravilhas? Quais são? Aí agora eu olho para o vizinho. O que Jesus falou? Vamos orar, que vai acontecer.
Queridos, no meio nosso tem pessoas que já receberam o dom da cura. E mesmo assim tem o medo de chegar e colocar a mão num e falar: ó, você está curado em nome de Jesus. Qual que é o fogo que está andando comigo? Se não for para mim manifestar o que Deus tem me dado, queridos, não tem o porquê Ele nos dá. Uma coisa simples. Deus nos dá uma palavra. E aquilo queima no nosso coração. E eu não consigo passar para frente. Por quê? Por quê, queridos? Porque talvez nós tenhamos na nossa mente que nós temos que estar lá na festa e não fechado com os 120. Talvez nós ficamos pensando assim: lá na festa da colheita, lá fora, é muito melhor que aqui dentro. Porque eu não quero receber isso. A hora que soprar um vento aqui e tiver tudo fechado, eu vou sair correndo daqui. E eu digo mais, queridos. Somos covardes. Por tudo que Deus fez por nós na cruz. Deu seu Filho para morrer por mim e por você. E nós ficamos se acovardando com as coisas que Ele nos dá. Quando o Pentecostes vem sobre a igreja e o cristão, então o seu fogo nos ilumina e aquece, limpando o interior do coração. Passamos a ter um coração ardente de amor pela palavra de Deus e pelas almas. Queridos, isso tem que queimar no nosso coração. E quando eu falo assim que nós se acovardamos, queridos, é nesse sentido. Quantas pessoas nós vemos aí fora? Quantas pessoas? E hoje à tarde ainda eu estava passando a palavra e o Espírito Santo me lembrou de uma passagem que aconteceu hoje comigo. E por isso que eu falei que nós somos covardes. Porque eu fui covarde. O cara dá o Filho para morrer por mim, pelos meus pecados. Nos salva. E hoje eu fui fazer uma comprinha ali. E cheguei lá. E tinha um rapaz lá. E esse rapaz, eu não tenho muito contato assim com ele. E por incrível que pareça, queridos, ele me chamou pelo nome. Eu fui sair do comércio e ele tava ali. Acho que até o Rodrigo tava ali junto, ali. O Thiago tava ali junto com ele. E eu fui sair. E os meninos estavam ali. Eu, tchau, tchau pra vocês. E ele olhou firme pra mim assim, ó. E falou pra mim assim: vai em paz aí, Paulão. Eu falei: cara, como que ele sabe o meu nome? Como que ele sabe o meu nome? E ali, queridos, eu falo que eu fui covarde. Por quê? Porque hoje ele estava com uma coca na mão, tomando uma coca. Mas ele toma todos os dias. E eu poderia ter chegado nele e conversado com ele, orado com ele, perguntado se ele estava com fome. E o que eu fiz? Simplesmente peguei minha sacola e fui embora.
E isso ficou me remoendo o dia inteiro, queridos. E aí a gente cai naquele negócio: Espírito Santo, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Quantas chances nós precisamos para anunciar o Evangelho? Quantas chances? E aquilo ali que começou a queimar no meu coração, queridos. E eu coloquei assim para mim: se amanhã eu estiver subindo para a oficina e ele estiver subindo, que ele sempre sobe às vezes ali de a pé, eu vou parar e vou conversar com ele. Vou perguntar o que ele está precisando, se não está precisando de nada. Cara, não interessa o que ele vai fazer. Talvez numa conversa dessa, no próximo domingo ele possa estar aqui. E a terceira, queridos, línguas. A festa do Pentecostes era tão conhecida que pessoas de outras nações iam comemorar. E o texto de Atos descreve que a presença de 15 nações diferentes representadas ali. Você sabia que o irmão que está sentado do teu lado, e por mais que seja teu esposo, teu irmão, ele é diferente de você? Sabia disso? Que ele pensa diferente, ele age diferente. E aqui eu quero trazer isso para dentro da igreja. Todas as nações iam comemorar. 15 nações diferentes ali na festa do Pentecostes. E mesmo assim, dentro daquele lugar, com os 120, tinha gente diferente. Então ninguém vai pensar que nem você, ninguém vai sorrir que nem você, ninguém vai dar o aperto de mão igual você. E todos ali dentro, queridos, eram pessoas iletradas, sem estudo, e não sabiam outros idiomas. E com isso, queridos, talvez nós precisamos olhar e falar assim: eu também não entendo outros idiomas. Eu também não entendo o meu irmão. E ele também não me entende. Só que nós precisamos ter comunhão. Por quê? Com o dom do Espírito Santo começaram a falar em outros idiomas das 15 nações, das pessoas que vieram para a festa, evangelizando e falando das grandezas de Deus. E foram que todas começaram a se entender. Todas começaram a se entender. Por quê, queridos? Porque eles estavam no mesmo propósito. Mesmo propósito. Nós andamos no mesmo propósito? Se eu não começo a entender a língua do meu irmão, e se o meu irmão não começa a entender a minha língua, queridos, cuidado. Cuidado que o inimigo pode chegar, sabe, aquele lance de molhar a ponta dos dedos e apagar a vela? Quem já fez isso? Cuidado, porque o diabo pode chegar e fazer isso. Chegar e apagar o foguinho lá de cima da cabeça do irmão. Por quê? Porque aqui eles estavam em todos o mesmo propósito. Mesma coisa. E aonde nasce a igreja, queridos? Com os 120 dentro dessa casa. É sinal do quê? Que Deus quer que nós ficamos em comunhão e que nós se entendamos aqui dentro. Não vai adiantar eu falar mal de um, falar mal do outro, rasgar do outro, e falar isso e falar aquilo. Eu preciso entender que a língua que ele fala não é a mesma da minha. Mas se nós estamos no mesmo propósito,
E o Espírito Santo desceu como fogo aqui no meio de nós. E ele se estabeleceu no meio de nós. Nós começamos a falar a mesma língua, aonde todo mundo se entende. Mas é difícil. Porque eu vou para lá, eu venho para cá, ali eu não passo, aqui eu não passo. Aí eu volto a perguntar, quantos membros nós estamos hoje? Já passamos dos 120. E qual que é a caminhada? Estamos no mesmo propósito? Ou não estamos no mesmo propósito? As línguas, queridos, elas significam união aqui. União. Antes os povos falavam só idioma na Torre de Babel. As línguas foram confundidas. Isso fala em Gênesis. Que foram confundidas as línguas. Através do Espírito Santo acontece a união das pessoas que não se entendiam e acaba a confusão. Todo mundo ali, queridos. Você já pensou? Você já pensou assim? Vamos começar a falar aqui, cada um fala a sua língua. Até que de repente nós olhamos e falamos assim, cara, a gente está andando em união, porque a gente está no mesmo propósito. Será que é isso? Será que é assim que nós estamos andando? Será que essa igreja está estabelecida como nasceu a igreja em Atos? Será que eu não preciso olhar para dentro de mim e falar, cara, será que eu não tenho feito alguma coisa que talvez não estou caminhando no mesmo propósito? Olha o que nos fala Atos 2:6. Ouviu-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Queridos, se eu tenho um idioma para conversar, eu mato o meu eu e escuto o idioma que a pessoa tem para me falar. Qual que é o idioma? Pode falar, irmão. Você fala em que língua? Eu falo na língua da raiva. Tá bom, irmão, vou te escutar primeiro. E depois a gente pode orar e o Espírito Santo pode estar aqui com nós e podemos falar a mesma língua. Mas talvez a gente pense assim, eu vou colocar mais fogo nisso aí. E da minha parte não precisa entender nada. Que não se entenda nada. É isso. É isso que a igreja em Atos apresenta? E a língua, ela nos traz uma missão. Aqueles representantes das nações voltaram para suas terras, levando a mensagem que ouviram acerca do Evangelho. O propósito das línguas era a evangelização dos povos. Talvez o propósito que Deus tem em uma conversa de ira, talvez seja de se entender, se unir no mesmo propósito e buscar alguém lá fora que também é nesse lance de ira. Mas ele é bravo. Talvez seja o lance de uma comunicação para buscar alguém lá fora que é bravo. Porque qual é o propósito das línguas? O propósito das línguas era a evangelização dos povos.
Quando o Pentecostes vem sobre a igreja, cada cristão assume seu papel missionário. Segundo John Wesley, queridos, o milagre não estava nos ouvidos dos ouvintes, mas na boca dos falantes. O milagre não estava nos ouvidos, mas sim na boca. Por quê? Porque eles iam evangelizar o povo lá fora. A igreja, antes do Pentecostes, não há entendimento entre as pessoas, mas com o poder do Espírito começaram a falar a mesma língua e realizar sua missão. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O objetivo maior que Deus nos reveste de poder é para salvar vidas. Sabe quando você tem dons e você segura isso para você? Você é revestido do Espírito visando ao bem comum. É para ir buscar a galera. É para ir atrás da galera. O Pentecostes traz línguas que promovem a comunicação. Queridos, o verdadeiro Pentecostes traz o vento do Espírito que dá vida e conduz todas as coisas. Também o fogo do Espírito que ilumina e aquece, purificando o interior. As línguas espirituais ajudam a comunicar de forma eficaz para a unidade entre os irmãos e alcance de almas no mundo. Queridos, e para mim é muito forte. Para mim isso é muito forte. Quando eu comecei a ler Atos, Deus foi o mesmo lance quando Deus falou comigo assim, ó, começa a ler Gênesis. Começa a ler Gênesis. E aquilo foi me pegando. Foi, cara, a gente sabe tudo e tal, mas vamos lá. A gente não sabe nada. A última mensagem que eu falei, que era mova-se. Quando eu comecei a ler Gênesis 1:1, me veio a mensagem, queridos, que o Espírito de Deus se movia sobre a terra. E quando eu comecei a ler Atos, o Espírito Santo tocou meu coração e falou assim, ó, ei, aqui tem algo que eu preciso que você entenda. E para mim ficou muito claro, queridos, que um avivamento vai acontecer a partir da unidade. Quando a igreja é estabelecida, queridos, os 120 estavam fechados dentro da igreja e veio sobre eles um vento e veio o fogo e eles começaram a falar em línguas e aquilo aconteceu. E para mim é muito claro que não vai ser igual aos outros avivamentos, queridos, aonde levantou uma pessoa. Para mim é muito claro que o avivamento agora vai ser na unidade. Quando a igreja tiver unidade, quando a colônia tiver unidade, nós vamos começar a viver um avivamento. Quando os pastores da colônia começar a estar em unidade, que é coisa que já está acontecendo. Só digo uma coisa: não vai adiantar os pastores andar em unidade e a igreja não. Não vai adiantar. Nós temos lá se esforçado, vamos no café de pastores, vamos lá, vamos convidar a galera, vamos estar junto, vamos movimentar. Agora vamos fazer o louvorzão, já tem data para o louvorzão, vamos fazer, vamos. E a igreja está andando em unidade? E os 120 aqui dentro, como está? Quando bate o vento, quando vem o fogo, como é que está? Estão querendo espirrar? Ou está tudo certo?
como que está o nosso coração em relação a isso? Queridos, do fundo do teu coração agora, quem aqui quer viver um avivamento? Agora faça uma autoanálise dentro de você. O que eu tenho feito para gerar esse avivamento? Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. Queridos, não adianta nós querer viver um avivamento. E sim, nós precisamos dar passos para viver um avivamento. Queridos, e o que acontece ali em Atos? Quando tem essa festa da colheita, queridos, e eles estão na festa da colheita, e esses 120 estão dentro ali dessa casa, eles recebem o poder de Deus ali. E dali, queridos, no próximo capítulo, Pedro sai pregar. Quando a igreja é estabelecida, Pedro ele sai e prega. E nessa pregação de Pedro, queridos, 3.000 pessoas são convertidas. 3.000 pessoas são salvas ali. Será que não está na hora de nós pensar nesse avivamento pessoal nosso e começar a pensar em viver esse avivamento como igreja? E de repente um de nós se levanta e sai ali fora e prega para 3.000 pessoas? Qual que é o plano da Shalom em Vitimarsum? A gente tem palavra para 2.000 pessoas, queridos. Somos fiel no pouco, e sobre o muito Deus nos colocará. Mas a chave, queridos, a chave, ela está em nós não ter medo, e nós estar aqui dentro, no mesmo propósito, onde Deus vai olhar e vai falar: agora eu vou lançar o fogo sobre esse povo, e agora eu vou avivar esse lugar, e vai se levantar um e vai pregar ali fora, e 3.000 pessoas vão se converter, igual Pedro fez. Mas enquanto eu vim num culto de domingo para ficar sentado e escutar o pastor pregar, ou enquanto eu vim num culto de domingo porque eu preciso bater a carteira lá, senão o pastor na segunda-feira ou na terça-feira no grupo familiar vai me cobrar, enquanto eu ficar vindo no culto do coração peludo com alguém, não vai acontecer. Enquanto nós estiver vindo para cumprir protocolo, queridos, desculpa, mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Que você possa curvar a tua cabeça agora. Que você possa colocar para Deus: Senhor, eu ainda quero viver